Boa noite, PCs. O nosso seminário será sobre hemofilia. O nosso grupo é composto por Isadora, Joyce, Maria de Lourdes e eu, Luciane Ribeiro. O que é hemofilia? Hemofilia é um distúrbio hemorrágico hereditário, certo? Qual é a etiologia da hemofilia? Esse distúrbio hereditário resulta em mutações, em inversões, afetando o gene 8 e 9. E esses genes são genes que são responsáveis pela coagulação. Como esses fatores estão localizados no cromossomo X, esses fatores 8 e 9, a hemofilia ela afeta quase que exclusivamente os homens. Agora, como que é a fisiopatologia dessa doença? A homeostasia requer níveis normais maior do que 30% desses fatores 8 e 9. A maioria dos pacientes com hemofilia tem fatores menor que 5. E alguns pacientes gravemente comprometidos têm até níveis menor que 1. O nível funcional da atividade do fator 8 e 9 na hemofilia A e B, assim na gravidade do sangramento, varia de acordo com as mutações específicas do gene do fator 8 ou 9. A epidemiologia dessa doença, a incidência anual está estimada em 1 para 5 mil nascidos vivos do sexo masculino, e a prevalência está estimada em 1 para 2 mil. A hemofilia afeta principalmente indivíduos do sexo masculino, mas as mulheres portadoras da mutação causadoras da doença podem também manifestar formas geralmente mais leves da doença. Olá, boa noite. Meu nome é Isadora e eu faço parte do grupo Hemofilia e Anemia. Vou falar um pouco sobre a hemofilia, sobre as manifestações clínicas, o diagnóstico, o tratamento e cuidados de enfermagem. Fiz um breve resumo, para não ficar muito extenso. Começando pelas manifestações clínicas. Muitos hematomas grandes e profundos, dor nas articulações e inchaço, sangramento inexplicável e sangue na urina ou nas fezes, sangramento nasal, menstruação intensa ou prolongada. São algumas das manifestações clínicas da hemofilia. O diagnóstico. O diagnóstico é feito a partir de um exame de sangue. A deficiência da coagulação pode ser identificada através de um exame de sangue. Nos casos mais leves, o diagnóstico só é observado na idade adulta. Por isto, é muito importante observar os bebês e as crianças com sangramentos frequentes e que parecem injustificáveis. Tratamento. O tratamento consiste basicamente na reposição do fator antihemofílico deficiente, o fator 8 ou 9, que são as mais comuns. É uma ampola com pó que é diluído em água destilada para aplicação. Além disso, outros concentrados podem ser utilizados para auxiliar na coagulação, como por exemplo, crioprecipitado, complexo protrombínico e desmopressina. É uma observação importante sobre o tratamento. Os hemocentros do país distribuem medicação gratuita para os pacientes hemofílicos e é feito de 2 a 3 vezes por semana. Os cuidados de enfermagem, nossa parte. Os cuidados de enfermagem, evitar e proteger-se de traumatismos que produzam sangramentos, imobilizar as articulações em casos de hemorragias articulares, observar e anotar episódios hemorrágicos para serem informados ao médico, ter cuidado ao escovar os dentes, orientar o paciente para ter cuidado ao escovar os dentes para evitar machucar a gengiva, para ter esses sangramentos. Em casos de necessidade de realização de alguma cirurgia
o hemofílico deve receber previamente uma medicação adequada para melhorar temporariamente a coagulação. Pacientes hemofílicos não devem usar medicamentos como aspirina, heparina, varfarina e determinados analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais, pois podem agravar os sangramentos. Muito importante orientar o paciente a andar sempre com a carteirinha, identificando que ele é hemofílico. Esse foi um breve resumo que eu fiz sobre esses tópicos da hemofilia. Obrigada. Boa noite, eu sou Maria de Lourdes e estou aqui para iniciar o tema de anemia. Então, antes de iniciar, é importante a gente pensar mais sobre a anemia, sobre a gente dar mais importância, porque é uma doença que acarreta outros fatores que podem piorar nossos casos. Então, o que seria anemia? Qual é a definição mais clara de anemia? Anemia é a redução de concentração de hemoglobina. Ponto-chave. O que é anemia? É a redução da concentração de hemoglobina, certo? Raramente a anemia ela é doença principal. Por quê? Porque ela provém de outras doenças. Se eu estou com uma doença, ela toma como consequência daquela doença. Não, ela não é como a doença em si, como a primeira doença. Eu estou com tal doença, já é anemia. Não. Eu tenho uma doença e eu vou ter como consequência a anemia. Na maioria dos casos, certo? Porque tem alguns tipos de anemia que só ela mesma por si só já causa um grande estrago para o nosso paciente. Após a definição, é importante a gente entender sobre a epidemiologia. No mundo, são 2 bilhões, certo? De pessoas anêmicas durante um ano. No Brasil, tem uma porcentagem interessante. Por quê? Porque a causa associada à anemia mais comum é a deficiência do ferro. E no Brasil, do pequeno ao senhor, ao idoso, ele tem deficiência do ferro. Por quê? Preste atenção, numa pesquisa da PNDS, que é a Pesquisa Nacional da Demografia e Saúde, mostra que a prevalência da deficiência do ferro em crianças de menores de 5 anos no Brasil é de 20%. Então, é uma porcentagem altíssima. 24% em menores de 2 anos. Então, crianças de 1 ano e meio, 8 meses, já têm deficiência do ferro. E 29% são de mulheres férteis. Então, por isso que quando uma mulher engravida ou a mulher está para engravidar, ela precisa ter esse reforço no ferro, tanto para ela que necessita, tanto para o bebê. Então, e também temos mais uma informação muito importante sobre a epidemiologia. Em países desenvolvidos e também países bem industrializados, se tem a maior prevalência de pessoas anêmicas, pessoas que possuem anemia. Por quê? Por que será isso? Porque são países em que a alimentação é totalmente desregulada, é uma má alimentação horrível. As pessoas comem muita besteira, não tem tempo de fazer suas alimentações nas horinhas certas. Então, há uma vida muito corrida, então é muito fast food, é muita gordura. Então, isso prejudica, acarreta uma doença que vai dar a consequência da anemia. Como a gente viu que, na maioria dos casos, a anemia está como secundária diante de outras. E como seria a fisiopatologia da doença? A fisiopatologia da doença ela divide em 3 pontos. Que a anemia ela pode ter consequências de mecanismos principais. 3 pontinhos. Primeiro, diminuição da sobrevida dos eritrócitos, seria hemorragias agudas, hemólise, defeito na produção da medula, também pode acarretar a anemia, defeito na manutenção do eritrócito. Eu estou só esses pontos pequenos para que vocês pudessem fechar o seu raciocínio com a leitura do material que a gente vai disponibilizar para vocês após vocês verem o vídeo. Você dá uma lida no material, vê nas referências, porque é um tema bastante fácil, mas é pouco falado. Além da fisiopatologia que nós temos que sempre decifrarmos, né, entendermos como é que a doença funciona no organismo, temos também a classificação das anemias. Temos classificações morfológicas, classificações fisiopatológicas. Vamos para a fisiopatológica. Temos a
anemia por falta de produção, que seria aquele caso da medula que eu contei na fisiopatologia, que não produz. Produção deficiente de glóbulos vermelhos. Eu produzo, além de pouco, os que tem não servem, são deficientes. Falta de eritroproteína, a carência de ferro, vitamina B12, ácido fólico. É muito, muito importante a gente estar sempre recarregado com essas vitaminas, né? Anemia por excesso de destruição regenerativas. Então tem diversas outras que a gente pode debater. A gente não pode trazer cada uma separadamente, mas a gente está trazendo o tema aberto, de forma geral, para que vocês entendam mais sobre a anemia. O que seria anemia, né? Então, além disso tudo, eu queria só falar para vocês que vocês têm que dar mais importância aos detalhes, porque uma simples anemia a gente possa achar, se a gente não tratar, se a gente não se cuidar, uma boa alimentação, o suporte, do suporte dessas vitaminas, do ferro, do ácido fólico, da vitamina B12, pesquisar, se não for falta disso, pesquisar o motivo dessa anemia, tratar a doença primária. Se não for, se a anemia não é secundária, ela é primária. E o porquê que ela é primária? Por conta que ela não está produzindo hemoglobina direito, deficiente. Então, traz esse campo, e principalmente para nós, enfermeiros, trazer esse pensamento crítico para nós. Então, a minha parte de anemias é essa. A Joyce agora vai falar e vai concluir o raciocínio para vocês. Boa noite, eu me chamo Joyce e vou falar para vocês sobre as manifestações clínicas da anemia. Os sintomas estão associados à redução do transporte de oxigênio pelo sangue, alteração do volume sanguíneo total e a resposta compensatória cardiopulmonar. Quanto mais abrupta a queda nos níveis de hemoglobina ou volume sanguíneo, mais intensos são os sintomas. E é o que ocorre nas hemorragias agudas ou crises hemolíticas, em que os pacientes podem apresentar dispneia, palpitações, tontura, fadiga. Já nas anemias crônicas, como a ferropriva, o paciente ele pode permanecer assintomático ou pouco sintomático, mesmo com baixos níveis de hemoglobina. Aí eu vou continuar falando para vocês sobre o diagnóstico da anemia, né? Que para diagnosticar anemia é necessário fazer um exame de sangue para avaliar a quantidade de glóbulos vermelhos e hemoglobina, sendo normalmente indicativo de anemia quando os valores de hemoglobina estão abaixo de 12. Esse 12 é no caso das mulheres, né? 14 no caso dos homens. No entanto, a concentração de hemoglobina não é o único parâmetro para o diagnóstico de anemia, sendo normalmente solicitado outros exames para identificar a causa da hemoglobina baixa e iniciar um tratamento mais adequado. Outros exames como ressonância, raio-x, tomografia, exame de urina, teste genético, exames sorológicos e bioquímicos também podem ser usados para diagnosticar qual tipo de anemia. No entanto, eles não são comumente solicitados. Já no tratamento, né, o tratamento da anemia ele vai depender muito da causa e do tipo de anemia que o cliente está, né? Aqui eu trouxe uns tipos de anemias para destacar para vocês, que tem vários, mas eu trouxe alguns para a gente ver mais ou menos, porque cada anemia tem o seu tratamento diferente. Aqui eu trouxe a anemia ferropriva, que o tratamento para esta anemia, ele geralmente envolve tomar suplementos de ferro e fazer mudanças na dieta. As anemias por deficiência de vitamina B12, o tratamento de ácido fólico e deficiência B12 envolve suplementos dietéticos e aumenta esses nutrientes em sua dieta. A anemia aplástica, o tratamento para esta anemia pode incluir transfusões de sangue para aumentar os níveis de glóbulos vermelhos. Nas anemias hemolíticas, o tratamento de anemias hemolíticas ele inclui tratar infecções relacionadas e tomar medicamentos que suprimem seu sistema imunológico, que é o que pode estar atacando seus glóbulos vermelhos. Na anemia falciforme, o tratamento para esta anemia pode incluir a administração de oxigênio, medicamentos para aliviar a dor e fluidos orais e intravenosos para reduzir a dor e prevenir as complicações. E nos cuidados de enfermagem,
O enfermeiro ele deve incentivar a ingestão de alimentos ricos em vitaminas e minerais 3 vezes ao dia, proporcionar ambiente adequado a uma melhor aceitação da dieta, informar o paciente da importância da alimentação para a recuperação da sua saúde e envolver também a família na orientação de um plano dietético para o pós-alta. Então, esse foi o nosso trabalho, né? As meninas começaram falando sobre a hemofilia e a gente estamos concluindo falando um pouco, né, da anemia, porque o assunto é bem prolongado, mas eu espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha alguma dúvida, a gente vai colocar o slide, né, que a gente montou sobre o nosso trabalho, sobre pesquisa, sobre tudo, onde a gente encontrou, e a gente vai estar deixando tudo para vocês, quem quiser se aprofundar mais e dar uma olhada. Viu? Qualquer dúvida pode perguntar abaixo nos comentários, que a gente vai estar aqui no grupo para responder. Muito obrigada a todos que participaram, né, e puderam estar presentes, vendo a gente apresentar o trabalho.